Aqui nesse canal já passamos por diversos períodos históricos da arquitetura, indo desde o período pré-histórico até chegar ao período conhecido como Renascimento. No entanto, mesmo passando por incríveis civilizações durante nossa viagem, como os gregos e os egípcios, nenhum desses períodos conseguiu a proeza de se expandir para além do território europeu, o que começou a mudar com o período que iremos descomplicar no vídeo de hoje. Conhecido como arquitetura barroca, que foi tão influente que cruzou a fronteira europeia e chegou até mesmo na América, influenciando até mesmo o nosso querido Brasil, transformando para sempre a arquitetura do nosso país durante esse período, principalmente quando pensamos em construções voltadas para o âmbito religioso, como igrejas e basílicas. Mas tudo isso você só vai ver depois dessa vinheta. Roda aí! A arquitetura barroca é fortemente relacionada com o cristianismo da Igreja Católica. Com isso, como já falamos antes da vinheta, esse estilo arquitetônico tem uma forte presença em igrejas e basílicas, normalmente sendo reconhecido por suas formas monumentais e decorações exuberantes, que costumam exaltar a religião. Mas antes de entrarmos de fato em suas características, vamos entender primeiro em qual contexto histórico foi que surgiu a arquitetura barroca, que dava os primeiros sinais da sua existência em obras que marcam do início do século XVI. No entanto, aquele era só o início do que viria a se tornar a arquitetura barroca, já que foi só ao final daquele século que o estilo que estava se desenvolvendo conseguiu ganhar força para dominar o continente europeu. E o que ajudou paralelamente a difundir isso foi a necessidade da Igreja Católica de se afirmar como soberana. E isso se deve justamente por conta do período que falamos no vídeo anterior, onde durante o Renascimento tivemos a Reforma Protestante, o que fez com que a Igreja Católica tivesse um forte baque, perdendo muito dos seus poderes que foram adquiridos durante o período da Idade Média. Com o surgimento do protestantismo, que questionava os dogmas estabelecidos pelo catolicismo, os líderes responsáveis por essa corrente do cristianismo deram início ao movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma, que você provavelmente já ouviu falar muito disso na escola. Mas fique tranquilo, caso você tenha esquecido o que foi a Contra-Reforma do mesmo jeito que você esqueceu como se usa a fórmula de Bhaskara, resumidamente, a Contra-Reforma é entendida como a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo pela Europa, sendo assim uma série de ações realizadas pela Santa Fé. Com isso, uma das ações tomadas foi o Concílio de Trento, que tinha como objetivo reafirmar a verdade absoluta da fé e das tradições católicas. E foi justamente durante esse período que o estilo barroco encontrou as bases que ele precisava para poder se consolidar. Isso porque nesse concílio a Igreja Católica definiu que a arte deveria ser utilizada como meio de propagação do catolicismo, como uma verdade absoluta. Com isso, as expressões artísticas, sejam pinturas, esculturas ou até mesmo arquitetura, deveriam retratar cenas bíblicas, santos, entre outros elementos. Além disso, foi estabelecido que a arte deveria ser simples e de fácil compreensão, para que assim o catolicismo pudesse ser levado para todos, ou seja, muito parecido com o que foi o período da Idade Média. Tirando o gótico, né? A gente não fala muito do gótico. Além disso, outra regra que também foi definida nesse período foi a de que as pinturas não poderiam conter nus ou referências pagãs, e que as cenas deveriam ser realistas, fazendo com que dessa forma o fazer artístico do período barroco foi se atrelando ao cristianismo católico. E é por esse motivo que as maiores obras da arquitetura barroca são justamente encontradas em igrejas, basílicas e monumentos cristãos. Como o barroco busca afirmar a soberania católica, as artes desse período são marcadas pela exaltação de Deus e da Igreja. O
Barroco quebra a ideia de racionalidade e simetria do classicismo greco-romano, passando assim a fazer uso de formas e texturas que davam a ideia de movimentos e transmitir emoções e sensações. No entanto, o Barroco não se utiliza apenas com o uso de formas e texturas. A exaltação da igreja também é feita por meio de muitos outros ornamentos, de uma decoração extravagante que traz a ideia de grandiosidade, poder e riqueza. E um ponto interessante sobre a arquitetura barroca é a ousadia e irregularidade de proporção, coisa que era bem comum nesse estilo. Com isso, de uma forma geral, suas características mais marcantes que nos interessam nesse vídeo aqui são forte presença de espaços e formas ovais, trazendo assim a ideia de centralização para a edificação. O uso da cruz grega, que identifica o cristianismo, e caso você não lembre dos vídeos passados, basicamente ela é a mesma cruz utilizada pelo time de futebol Vasco da Gama. E Vasco. Continuando, temos o uso de fachadas convexas ou côncavas, reforçando assim a ideia de movimentos que citamos anteriormente, e atrelado a isso também temos o uso de colunas tortas e dos arcos. Elementos decorativos de muita exuberância também tinham grande presença nesse período. Além disso, para trazer a sensação do divino, esses elementos ainda eram comumente representados na cor dourada. Além disso, era muito comum encontrarmos efeitos no gesso, trazendo uma sensação de infinitude e grandeza para a obra. E por fim, temos as principais características que vêm à cabeça quando pensamos nesse período: os murais e pinturas nos tetos, que atrelados ao uso da iluminação para criar a sensação de mistério, comumente buscavam exaltar a figura de Deus e de Cristo, como as principais da edificação. No entanto, vale ressaltar que essas características, apesar de serem as mais marcantes, não estavam presentes em 100% das obras desse período. Isso porque o estilo arquitetônico variava bastante de acordo com o contexto histórico de cada país. Como, por exemplo, na França, que a arquitetura barroca buscou exaltar não apenas a figura de Deus, como também a própria monarquia, como pode ser observado no Palácio de Versalhes. Já na Inglaterra, o estilo ganhou forças quando Londres precisou ser praticamente reconstruída. Isso porque ocorreu um grande incêndio entre os dias 2 e 6 de setembro de 1666 e, ocasionalmente, destruiu mais de 13 mil casas e 87 igrejas. Com isso, Londres foi reprojetada com influências do estilo arquitetônico que estava em alta na época na Itália e na França. Como comentamos na introdução desse vídeo, a arquitetura barroca, diferente dos períodos anteriores, conseguiu o feito de se expandir para além da Europa, chegando até mesmo no Brasil. Porém, isso ocorreu de forma tardia, tendo sido trazido por colonizadores no século XVIII e se manifestando de fato até as duas primeiras metades do século XIX. No entanto, a ideia do movimento barroco continuava a mesma, ser utilizado como meio de propagar a fé cristã na colônia. Com isso, as construções que seguem esse estilo no Brasil foram fortemente inspiradas na arquitetura de Portugal, Itália, França e Espanha. Porém, não podia deixar de faltar o toque brasileiro, o que fez com que a nossa arquitetura barroca se distanciasse um pouco da original, já que apesar de continuar sendo monumental, o estilo barroco brasileiro apresentava traços mais simples e, em muitos casos, mais retilíneos do que poderiam ser observados na Itália, por exemplo. No entanto, mesmo com as mudanças apresentadas pelos arquitetos brasileiros, o estilo ganhou muita força no país e até hoje é admirado não só de forma nacional, como também internacional, como por exemplo as igrejas de Minas Gerais, que inclusive possuem o maior acervo barroco do Brasil. E nesse momento eu acho super válido a gente destacar o maior nome quando se trata do estilo barroco brasileiro: o arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa, que popularmente ficou conhecido como Aleijadinho. É complicado, os caras simplesmente colocam o nome do maior artista de Aleijadinho. Ele que tem obras incríveis em seu currículo, como a Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, localizado na cidade de Congonhas. E só para não deixar passar em branco, vamos entender um
pouco melhor sobre as diferenças entre o estilo brasileiro dos demais espalhados pelo mundo, já que as características das construções barrocas mineiras refletem aspectos da disponibilidade de recursos no estado, onde os artistas fizeram uso de materiais diferentes daqueles que eram comumente utilizados na Europa, já que no lugar de pedras como o mármore, o barroco mineiro conta com pedra-sabão e bastante madeira em suas esculturas e ornamentos. E assim como era na Itália, a religião continuou sendo o ponto central do estilo no Brasil, onde figuras de anjos, santos e pinturas que remetem à eternidade são aspectos marcantes do nosso barroco. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo descomplicando os grandes períodos da história da arquitetura. E caso você não tenha visto os anteriores, eu lhes deixo aqui o último vídeo dessa saga. Por sinal faz tempo, viu? E aqui eu vou deixar o primeiro deles, caso você queira acompanhar a história desde o começo. E dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!